Sampaoli sempre foi um cara complicado de se negociar, né? Ele é da escola do Marcelo Bielsa. Quer ver tudo nos mínimos detalhes. E não só não veio o anúncio ontem na coletiva do Pedro Martins, como nesta mesma terça-feira houve a recusa de Jorge Sampaoli ao Santos Futebol Clube. Sampaoli disse não ao Santos Futebol Clube. Thiago Jordão. É verdade, Marcão. A vontade mútua, né, do Jorge Sampaoli em voltar ao Santos e do Marcelo Teixeira em tê-lo como treinador não foi o suficiente para um acordo entre as partes, né? Houve uma primeira conversa de fato com o Jorge Sampaoli e o Santos, que, segundo novas informações, Marcão, o Pedro Martins não participou. E após isso, o comandante argentino ele estudou o elenco santista, mas não ficou seguro com relação ao projeto esportivo do Santos, Marcão. E ele ficou menos ainda, claro, após a coletiva do próprio Pedro Martins, né? Ele vê que, principalmente com a fala do Pedro Martins sobre não entregar as chaves do clube para o próximo treinador santista. E o técnico argentino ele vê sinais confusos entre a diretoria executiva e a presidência do Santos Futebol Clube. Além, claro, ele, após estudar o elenco, ele não está convicto, Marcão, das opções que ele tem, principalmente para o setor defensivo. E ele também analisou que, neste momento, o Santos passa por uma sequência muito grande de jogos e ele não teria o tempo ideal para treinar e colocar os seus ideais na equipe do Peixe. Tá aí, Sampaoli declina, Sampaoli recusa o convite do Santos Futebol Clube. Uma pena, no meu entendimento, uma pena o Sampaoli não aceitar o convite do Santos Futebol Clube. Muitos devem estar se perguntando, né? E, claro, associando a recusa do Sampaoli às declarações do Pedro Martins. E aí eu já quero colocar o Thiago Jordão também no circuito. Thiago, você acha que a entrevista desastrosa do Pedro Martins, porque foi desastrosa, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre os pontos mais importantes que foram ditos pelo Pedro Martins. Alguns ele tem razão, mas não era o momento de falar isso. Não era o momento de falar isso, porque tudo aquilo que o torcedor queria ouvir não era nada disso, né? E você não pode expor, você como CEO, você não pode expor o clube dessa forma. Você precisa resolver situações como essa dentro da sua casa. E se você entende que as suas forças não são as forças ideais para mudar a direção do clube, pegue seu boné e vá embora. Como ele mesmo fez, como assim ele fez no Vasco da Gama. No Vasco da Gama, ele deixou o Vasco da Gama com 2 meses por entender que não estava conseguindo fazer aquilo que imaginava ser o correto para colocar o Vasco num caminho de gestão ideal. Ele pegou o boné e foi embora do Vasco da Gama. Então, Pedro Martins, se você entende que você não está sendo ouvido, que o Pedro Caixinha foi demitido, mesmo você se opondo à demissão do Pedro Caixinha, que você mesmo trouxe, né, que representou resultados pífios no comando do Santos Futebol Clube, se você não está sendo ouvido, se você não está conseguindo colocar em prática a sua forma de gestão, o seu plano de gestão, pegue seu boné e vá embora. Agora, pegar o microfone, né, e publicamente jogar tudo no ventilador, eu acho que nesse momento mais atrapalha do que ajuda. Que o Santos precisa muito para se profissionalizar, tá na cara. É só olhar a entrevista coletiva, né, do Santos. Você tem uma entrevista coletiva onde a imprensa tá toda lá dentro e aí tem pessoas sentadas no chão, na frente do CEO, da mesa que o CEO tá falando. Então isso já mostra que tem muita coisa errada no Santos Futebol Clube, né? É a mesma coisa de eu apresentar um programa no estúdio do canal Varanda Futebol Debate, colocar uma criança deitada de um lado, outro, o pai do Thiago Jordão, que acompanha o Varanda, chamar o pai do Thiago Jordão e falar, ó, senta aqui na frente da bancada. Não faz sentido nenhum. Então, o Santos, ele precisa se profissionalizar de ponta a ponta, em todos os seus departamentos. Em todos os seus departamentos. Agora, publicamente, meu amigo, não se coloca tudo no ventilador como fez o Pedro Martins. Agora minha pergunta para você é a seguinte, Thiago. Muito se fala que
as declarações, as falas do Pedro Martins repercutiram mal junto ao staff do Jorge Sampaoli. Você acha que isso foi decisivo para a negativa de Sampaoli ou ele negaria, recusaria o convite, independente da entrevista de Pedro Martins? Olha, Marcão, eu acho que a entrevista do Pedro Martins foi um dos pontos considerados dele e do seu staff para a recusa. Mas conhecendo bem, né, o argentino Jorge Sampaoli e as exigências que ele faz, principalmente no quesito de projeto longo, né? Todo clube que ele assume, ele pretende assumir visando longevidade no clube, né? E também iniciar o seu trabalho no início da temporada, né? Coisa que no Santos não seria possível. Então, eu acredito que, por mais que muitas pessoas no Santos vão negar, né, falando que a fala do Pedro Martins sobre não entregar as chaves do clube para o seu treinador não sejam direcionadas ao Jorge Sampaoli, Marcão, para um bom entendedor, meia palavra basta. Obviamente ele não vai chegar e falar, não vou entregar as chaves na mão do Sampaoli, mas quem que gosta de ter o controle do CT, o controle total no futebol, é justamente Jorge Sampaoli, né? Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Acredito que o Sampaoli recusou também por conta disso, mas ele fez uma análise, Marcão, assim como, segundo informações, ele vê uma confusão generalizada no Santos Futebol Clube. Ele vê a direção com pensamento e a presidência do Santos Futebol Clube com outro pensamento, né? Então, ele não se vê seguro estando no meio deste conflito. Então, acho que o ponto principal e fatorial para o Sampaoli recusar, Marcão, é justamente a confusão que está no Santos Futebol Clube internamente hoje. São vários pontos, né? Eu acho que o Santos perde muito com isso. Eu gostaria de ver o Sampaoli no Santos. Até não acreditava há 15 dias atrás que o Sampaoli pudesse ser alvo do Santos, muito por conta do Neymar, vocês sabem minha opinião. Mas o Santos acabou mudando de ideia. O presidente Marcelo Teixeira foi convencido após as negativas do Dorival e também do Tite. E o Marcelo, que tinha um pé atrás com o Sampaoli, acabou mudando de ideia e cedendo e autorizando, né, que o Sampaoli fosse sim acionado. Inclusive o Marcelo participou da primeira conversa. Sobre o Sampaoli não ter aceito pela bagunça que é o Santos Futebol Clube. Natural, né? Talvez tenha sido isso também o motivo do Dorival ter dito não e do próprio Tite ter dito não. Porque as notícias no futebol, elas caminham, né? Elas são compartilhadas. Os profissionais se falam, os profissionais se conversam. Perceba quantas vezes o Renato Gaúcho disse não ao Santos Futebol Clube. Várias. Né? E aceitou o Fluminense. Perceba que é a quarta vez que o Sampaoli, no espaço de 3 anos, diz não ao Santos. Foram 2 vezes com o Rueda e a segunda vez já com o Marcelo Teixeira. Então, por que isso acontece? Porque esses caras se conversam. Não é só mais a camisa branca do Santos que encanta. O Santos do Pelé, o Santos do Neymar, o Santos da Vila Belmiro. Isso no futebol atual, Thiago, não encanta mais. No futebol atual, o que encanta é a grana que é paga no final do mês e, acima de tudo, as condições de trabalho e saber se você consegue ou não entregar um time competitivo. É isso que atrai profissionais. Primeiro, salário. 2, condições de trabalho. 3, time competitivo. É isso que os principais profissionais buscam. Infelizmente, hoje, o Santos pode até pagar um bom salário, mas nas 2 outras pontas, o Santos não consegue dar garantias aos profissionais que isso vai acontecer. Estrutura, condições de trabalho e, acima de tudo, time competitivo, porque estamos muito atrás de pelo menos 4, 5 clubes do futebol brasileiro, Thiago. Exatamente, Marcão, concordo com você. E além disso, o Sampaoli já teve uma experiência meio conturbada no Santos Futebol Clube aqui nessa outra passagem, né? Vamos lembrar que ele tinha muitos atritos entre ele e a diretoria do Santos, né? Em diversas coletivas ele fazia uns ataques ao ex-presidente do Santos, criticava a forma como o Santos já naquela época era tocado, né? Então, com certeza, Marcão, ele fez essa análise. Muitas vezes a gente se pergunta, até mesmo eu fiz essa pergunta no ano passado, poxa vida, por que o Sampaoli preferiu ir para o René da França em vez de aguardar o Santos, né, garantir a sua classificação para a Série A e retornar ao Santos? Marcão, eu fui olhar como é que é a estrutura do René da França, como que é o CT do René da França, como que são a academia. Marcão, você fica abismado, né? Até brinquei com você quando eu entrei no Maracanã, eu fui comparar com a estrutura do Santos Futebol Clube, Marcão, a gente fica de cara, né, em como que o Santos está tão atrás em tudo no futebol. O Pedro Martins foi muito feliz na fala dele quando ele diz, olha, o futebol evoluiu muito,
né? Desde que eu comecei a trabalhar com o futebol tá numa crescente absurda. Porém, o Santos não acompanhou a crescente. O Santos parou no tempo. Se o futebol chegou no estágio 10, o Santos ainda tá no estágio 3, Marcão. E eu ainda tô sendo elegante falando que o Santos tá nesse estágio 3, Marcão, porque o Santos tá atrás em tudo. Nem parece que o Santos é o clube do maior de todos os tempos. Você falou muito bem, Thiago, e eu tô me lembrando aqui, né, quando você entrou no Maracanã, a sua emoção de entrar no Maracanã e esse comentário que você fez, e aí eu fiz um outro comentário. Falei, Thiago, você vai se surpreender porque você vai ter a oportunidade, né, através do Varanda Futebol Debate, de conhecer quase todos os estádios do futebol brasileiro, dos times grandes do futebol brasileiro, e você vai perceber que o Santos, em termos de estádio, é o último colocado. E não é só o último colocado quando a gente fala em termos de times da Série A do futebol brasileiro. O Santos está muito atrás, olhando a estrutura dos estádios de clubes do futebol paulista, interior de São Paulo. Nós que estamos em praticamente todos os jogos do Santos, a gente tem esse diagnóstico claro e sincero. Porque a gente precisa... E aí o Pedro Martins tem razão. O momento era errado, mas ele tem razão. É o saudosismo, né? É o romantismo da Vila Belmiro. Então, a Vila mostra um pouco do que é o Santos Futebol Clube. O CT do Santos mostra um pouco de como nós paramos no tempo. Nós estamos comemorando refletores na Vila Belmiro, iluminação da Vila Belmiro. Legal, mas e os campos? E o nosso hotel? E a nossa academia? E o nosso departamento médico? Então, a gente parou no tempo. Isso é um fato, isso é verdade. E quando você pega um treinador detalhista, como é o Sampaoli, ele observa tudo isso. Então, veja, eu acho que o Santos perde demais em não ter o Sampaoli. Gostaria muito de ver o Sampaoli no Santos. Poderia sim dar errado, porque o Sampaoli deu errado em vários lugares, né? Não quer dizer que o Sampaoli, chegando, o Santos seria campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil, mas eu tinha essa vontade de ver o Sampaoli no Santos. É uma pena que não vem, Thiago Jordão, por N fatores. Sabia que era algo complicado, até imaginava que essa negociação durasse mais tempo, Thiago. Esperava que o Sampaoli, pelo menos, estendesse essas negociações com o Santos e lá para quinta, sexta-feira, a gente tivesse o ok dele. Infelizmente, em menos de 24 horas, né? Em menos de 24 horas, o Sampaoli recusou a oferta do Santos. E agora? O que fazer? Como agir? Quem escolher? E aí eu entro um pouquinho naquilo que eu estava refletindo pela manhã, Thiago Jordão. O Santos está preparado hoje para ter um grande treinador? Para ter um espetacular treinador? Porque o que nós estamos vendo de algum tempo para cá é que o Santos não cansa. O Santos não cansa de receber negativas de treinadores, Thiago. Quantas negativas de bons treinadores nós recebemos de 2, 3 anos para cá? É impressionante. O Santos, infelizmente, tem sido humilhado por alguns profissionais. Muito por conta de tudo isso que a gente falou. Falta de estrutura, forma de gestão, time que não é competitivo. Enfim, o Santos continua sendo grande, gigante, para mim, para o Thiago, para vocês que estão acompanhando. Mas não é assim que está sendo visto no mercado, gente. O Santos hoje, nem o Neymar, nem a força do Neymar está conseguindo convencer alguns profissionais de vir ao Santos. Nem a força do Neymar. E olha que ele é forte, hein? E olha que o Neymar é um peso e tanto. Nem o Neymar está sendo suficiente para convencer alguns profissionais. Thiago, tá pensando sobre isso hoje. Vamos lá. Dorival Júnior. Muitos dizem que o Dorival pediu 3 milhões de reais para o São Paulo. Absurdo. Absurdo. Com todo respeito ao Dorival, que eu gosto, tá? Eu gosto do Dorival. O Dorival é um treinador comum. O Dorival é um treinador comum. Eu gosto do Dorival. Até gostaria de ver o Dorival no Santos. Pô, mas 3 milhões de reais, isso é absurdo, cara. Dizem que é isso que o Dorival tá pedindo pro São Paulo. 3 milhões por mês. Aí vamos ao Tite. Outro treinador comum. Que também não vai ficar menos de 2 milhões de reais. Hernan Crespo, que até o Santos deve contatar muito provavelmente. Acredito que agora não é informação, tá, gente? É tato.
É tato. E eu tenho acertado muita coisa, né? De negócio de tato, que eu normalmente... Porque é muito previsível o Santos, tá? Não é que eu sou mágico, não. É que é muito previsível o Santos. É muito previsível você ler a cabeça dos dirigentes. Porque não tem planejamento nenhum. Eles vão de acordo com a onda da torcida. Então eles vão ligar lá pro Crespo agora. Agora vai ser o Crespo. Que a torcida quer o Crespo. O Crespo também não vai sair por menos de 2 milhões de reais. E provavelmente vai recusar também. Né? Pelos mesmos problemas, planejamento esportivo, time não competitivo, estrutura de trabalho. Thiago, não seria a hora, meu caro Thiago Jordão, de dar um passo atrás e talvez fazer igual fez o Flamengo e trazer um treinador novato gastando menos? Porque os medalhões não querem o Santos, Thiago Jordão. Pois é, Marcão. Eu fiz inclusive uma reflexão sobre isso também. Porque o Santos, a gente tá vendo que o dinheiro hoje no futebol ele é importante? Muito. Com certeza, se um treinador receber uma proposta de 4 milhões ou uma de 2 milhões e meio, ele vai aceitar a de 4 milhões. Só que é justamente a estrutura, Marcão. Você foi muito feliz. Imagina o Hernan Crespo, ele estava treinando o Al Ain do Emirados Árabes Unidos, Marcão. Lá é rios de dinheiro. O que você acha que ele vai pensar? Ou até mesmo o Luiz Castro. Quando o representante do Luiz Castro veio para o Brasil, viu o CT Rei Pelé e fez uma leve comparação com o Botafogo, que está se reestruturando, já tem tempo, e com o Al Nassr, né, que é o clube do Cristiano Ronaldo, imagina o que ele pensou. Por que eu vou sair daqui? Eu saí daqui, na verdade. Por que eu vou entrar no Santos? Qual que é o motivo, cara? Não existe motivo. Tem que amar muito, Marcão. Então, coisa que os treinadores não fazem, né? Então, eu acho que seria um passo interessante o Santos apostar num jovem treinador, Marcão. Eu não veria com maus olhos uma chegada de um treinador jovem, porém claro, com potencial, não escolhendo qualquer um. O Santos tem que traçar o perfil. O que o Santos quer? O Santos tem que decidir. O Santos não pode sair atirando igual louco no mercado de transferências, como a gente já viu em outras janelas. O Santos vai atrás, por exemplo, na última janela, do Quinteiros, que tem um estilo. Depois sondou o Gustavo Costas, que tem um estilo. Aí foi pro Caixinha, que tem outro estilo. Tinha sondado o Luiz Castro, que tem outro estilo. Não. Vamos fazer direito? Vamos traçar o perfil. Eu quero um técnico A, B e C. Ele tem que me entregar o A, o B e o C. Vamos ver quem que tem do A, o B e o C no mercado? E vamos atrás dessa galera. Porque não adianta você querer trazer o Dorival, que joga de um jeito. Ah, o Dorival recusou? Agora vamos atrás do Tite, o Tite joga de outro jeito. Putz, Tite não quis. Vamos atrás do Luiz Castro. Luiz Castro joga de outro jeito. Luiz Castro não quis. Vamos atrás do Crespo. O Crespo joga de outro jeito. Gente, tem que ter um discernimento do que vocês querem, né? Senão vocês também deixam não só a torcida confusa, como nós também para fazer uma análise sobre o que o Santos quer e pretende para sua temporada. Sem dúvida. E quando eu começo a visualizar as possibilidades, cara, me dá um medo danado. E eu já me antecipo aqui, cara. Não tenho medo de falar. Pro Fernando Diniz seria a falência do Santos de novo. Né? Pô, absurdo, cara. É a falência esportiva do Santos. Imagina o nervoso de ver de novo o Fernando Diniz no comando do Santos Futebol Clube. Mano Menezes, né? Então, cara, me dá medo, sabe? Me dá medo desses treinadores. Por isso que talvez você entender o seu momento e falar, peraí, vem cá. Pô, eu quero tentar algo novo, quero tentar um treinador novo que esteja despontando, que seja alguém ali com bons resultados no começo de carreira, com boas ideologias, com bons métodos, trabalhador. Eu vou apostar nesse cara. Porque eu não quero aceitar, eu não quero pagar 2 milhões e meio, 2 milhões de reais para treinadores normais. A verdade é essa. Uma coisa é você pagar 2 milhões de reais para um Sampaoli, que é um cara diferenciado. Você pode discutir se ele tem título, se ele não tem título, mas é um treinador diferente da maioria. É um cara diferente dos demais. Outra coisa é você pagar 2 milhões de reais, 1 milhão e meio de reais para um Fernando Diniz, para um Mano Menezes, para esses treinadores fracos que o futebol brasileiro tem há algum tempo. Talvez o caminho seja você dar um passo atrás, falar, peraí, eu não estou conseguindo êxito aqui na primeira prateleira, que teoricamente seria a primeira prateleira para alguns, para mim não. Mas em termos de salário, a primeira prateleira, eu vou dar um passo atrás. Eu vou começar a olhar treinadores mais jovens, ou até mesmo, Thiago, sei lá, pensar em algo diferente. Hélder Campos,
O treinador do Sub-20, que me foge o nome dele agora, eu não sei. Mas eu acho que a gente precisa começar a exercitar, entendeu? O Santos está preparado para ter um medalhão como treinador? Ninguém aceita, cara. Ninguém está aceitando o Santos. Então, quando você não está preparado para ter um grande medalhão, para você ter um treinador do primeiro patamar, talvez o caminho seja você dar um passinho para trás. Buscar um treinador mais novo, buscar um treinador com currículo menor, mas currículo que tem ótima projeção, tem ótima expectativa de evolução e desenvolver o treinador junto com o time. Entendeu? Eu acho que é um ponto, é um exercício que o Marcelo Teixeira, as pessoas que estão dentro do Santos precisam fazer. E, acima de tudo, entender, o Santos não está preparado para ter Luiz Castro. O Santos não está preparado para ter Sampaoli. O Santos não está preparado para ter o Crespo. O Santos não está preparado para isso. Como o Santos também não estava preparado para ter o Neymar, Thiago. O Santos não estava preparado para ter o Neymar. Por isso que é preciso exaltar o Neymar, porque o Neymar voltou para o Santos porque ele quis. No fundo, ele deve olhar e falar, caramba, cara. Porra, cara, eu fiz ali algo que acho que ninguém fazia. Por isso que a gente, muitas vezes ali, tem um cuidado maior para falar do Neymar, porque tudo isso que estamos vendo, a fala do Pedro Martins, né, exalta ainda mais a atitude do Neymar de voltar ao Santos Futebol Clube.